Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Salve, salve pessoal, que alegria incrível estar com você de novo em mais um Pastores de Chinelo. Seja muito bem-vindo, esse que fala com vocês é Thiago Vercelino e eu quem tenho caminhado com você na maioria aqui dos podcasts junto com os outros pastores de Chinelo. E eu quero desejar uma boas-vindas a você também que está ouvindo a gente pela primeira vez. Então você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pastores de Chinelo não é só um podcast aqui nas plataformas de áudio, né? Seja qual você prefere ouvir aí, mas Pastor de Chinelo também está no Instagram. Então, se você quiser, @Pastores de Chinelo, corre lá. A gente tem produzido algum tipo de conteúdo também para você caminhar junto com a gente. O mais importante é que você, de alguma forma, na plataforma que você prefere, você se inscreva, dê o joinha, siga, compartilhe, porque isso nos ajuda e também ajuda você a ficar por dentro toda vez que a gente lança um episódio novo. A cada 15 dias você tem a tranquilidade de que um pastor de chinelo vai estar lá para você conversar com a gente sobre algum episódio ou algum assunto muito importante. E para o episódio de hoje, de Pastores de Chinelo, temos dois pastores junto com a gente e eles são... Fala aí, galera, Juninho, Igreja Batista de Jardim Itamaraty, no Campo Limpo, tamo junto mais uma vez, mais um podcast. E Marcelo Brasolin, direto de São José dos Campos, São Paulo, e mais uma vez um prazerzaço estar com vocês. Que legal, que legal. Lembrando que Pastor de Chinelo é um podcast aqui da Palavra da Vida no Paraná, e o assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre vontade de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre vontade de Deus. Já aconselho você que se em algum momento você quiser se relacionar um pouquinho com esse episódio, né? A gente falou um pouquinho disso lá no episódio de namoro. Então volta lá no episódio de namoro, você vai ter algo legal também. Mas hoje a gente vai tentar destrinchar bastante esse assunto e o que envolve o entendimento bíblico sobre vontade de Deus. Se você está precisando decidir sobre alguma coisa na sua vida, esse é um podcast para você ouvir, para você partilhar com a galera. Mas Marcelão e Juninho, falar de vontade de Deus, por que hoje, na experiência de vocês, de igreja, de pastoreio, é tão importante a gente trazer à tona esse assunto de vontade de Deus? Pois é, esse é um assunto que traz muita confusão, né? No mundo da liberdade, das escolhas, né? A gente vê que tem muita ansiedade, muita indecisão aí no meio, né? As pessoas acabam tomando as suas atitudes, crendo que assim é a vontade de Deus, baseado nas experiências, nos sentimentos. Então é um tema muito relevante por causa dessa confusão, porque muitas pessoas acabam falando que estão tomando uma decisão baseada na vontade de Deus, mas na verdade é um fruto de uma decisão apaixonada, né? O camarada foi tocado, o coração tremeu, falou, essa mina é de Deus. Ela não é crente, mas ela é de Deus. Deus que fez, né? Ai, cara, é verdade. Esse negócio meio sobrenatural também da vontade de Deus, né? Tipo, Deus mostrou pra mim através de uma visão, de um sonho. Eu abri a Bíblia, caiu no versículo X e eu entendi a vontade de Deus ali. Então a gente fica muito nesse meio de campo sobrenatural aí para saber qual é a vontade de Deus e muita gente não se encaixa nisso e a gente acaba também entendendo errado a vontade de Deus, né? E às vezes a vontade de Deus, por a gente querer buscar tanto essa resposta, né? Ou a gente de uma maneira simplista vai atrás daquilo que o Marcelão falou, né? Eu senti e tal, e o Júnior sempre querer o sobrenatural, a gente acaba se aprisionando, né? Quantos são as pessoas à nossa volta que estão presas
no assunto que deveria ser a libertação delas, né, que é fazer a vontade de Deus, elas acabam se tornando presas, refém, e não conseguem fazer mais nada na vida porque elas estão aterrorizadas, né? E se o que eu for fazer não era da vontade de Deus? Se eu piscar e não era para eu ter piscado, não era, e agora? Não era a vontade de Deus? E a vontade de Deus, ela pode se tornar cúmplice da preguiça do camarada, né? Da falta de responsabilidade dele. Então ele usa assim, eu tô esperando a vontade de Deus, né? Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sirvo na igreja porque eu não sei a vontade dele. Aí o cara usa até de uma forma espiritual, o cara se passa por espiritual, estando na vontade de Deus sem fazer nada. Então usa a vontade de Deus como uma desculpa da sua preguiça, enfim. O que isso causa nas pessoas, né? Essa necessidade de saber a vontade de Deus produz coisas na gente, né? Produz coisas nos meninos, nas meninas, nos pais, nas mães, nos líderes de empresa, nas líderes de empresa. Buscar a vontade de Deus produz coisas, não necessariamente negativas, né? Vou dar um exemplo, né? Intimidade com Deus. Né? É bem comum dizer que para conseguir achar a vontade de Deus, a gente tem que ser íntimo de Deus, né? Então, se está perto de uma época de eu decidir algo, eu busco a Deus. Aí quando não está na época de decidir nada, eu não preciso buscar tanto assim, né? O que mais assim que vocês veem que gera essa busca pela vontade de Deus nas pessoas? Tem esse lado aí, né, do camarada usar a vontade de Deus para suas próprias vontades, e também tem o outro lado, né, do cara ficar inquieto, né, ficar patinando ou, sei lá, paralisado e não conseguir fazer nada porque ele não sabe qual é a vontade de Deus, né? Então, a motivação é genuína. Eu não quero tomar nenhuma decisão que depois eu vou sofrer as consequências, que eu vou sofrer lá na frente. Mas é por isso que esse podcast, né, esse assunto é importante, que a gente vai desmistificar aí um monte de coisas, que o camarada tem uma liberdade, sim, para tomar várias decisões dentro desse, vamos dizer, desse cerco, né, dessa proteção da vontade de Deus que a palavra de Deus nos dá. E a gente vai falar mais sobre isso. Show de bola. Mano, quero ouvir. O que a gente vai falar sobre isso aí tudo, então? Existe, então, uma vontade de Deus? Cara, existe, assim? Qual assunto? Existe. Existe uma vontade de Deus? Juninho, Marcelão, era da vontade de Deus que a gente estivesse gravando esse podcast aqui agora? Não era pra gente estar fazendo outra coisa? Mas peraí, é pra gente caminhar pro calvinismo ou é pra caminhar pra vontade de Deus nesse sentido aí? Ai, meu Deus do céu, velho. Não, Deus determinou antes da fundação do século que a gente já tá gravando esse podcast, né? E até pensando o porquê que as pessoas tomam ou deixam de tomar decisões baseadas na vontade de Deus, é interessante. O Kevin DeYoung, ele fala num livro sobre os 3 tipos da vontade de Deus. Uma que é a vontade decretiva, né? Deus é soberano, ele vai cumprir com o seu propósito nas nossas vidas, né? Isso é fato. Aí tem a vontade, que ele fala que é a vontade preceptiva, de acordo com os preceitos, né? A Bíblia. E Deus, ele guia o seu povo por meio da sua palavra. Isso todo mundo fecha, tranquilamente. Só que a vontade que a galera quer é a vontade que ele disse, é a vontade diretiva. É aquela vontade que a pessoa espera que o Senhor fala o que ela tem que fazer. E essa vontade Deus não vai falar. Se Deus escreveu na parede no Antigo Testamento, por que eu não, lá na festa, por que eu não posso olhar para mim e Deus, escreve aqui na parede o que eu tenho que fazer agora? E é como se fosse um Deus gênio da lâmpada, né? Bola de cristal. Eu não sei que trabalho, qual é o trabalho, qual é o ministério, que mina que eu caso, né? Então, assim, as pessoas querem saber qual é essa vontade, né? E Deus não vai falar. Não é que Deus não tem uma vontade específica para nós. Ele tem uma vontade específica, mas ele não vai te falar o que você tem que fazer antes de você tomar uma decisão, né? Você vai fazendo e você vai descobrindo o que Deus tem. A gente estava conversando aqui, e uma das coisas que a gente pensa muito também é que
cara, Deus ele dá uma liberdade muito grande dentro das instruções que ele já nos deu para tomar as decisões, né? Que é isso que você está falando. Então, antigamente a gente ouvia muito aqueles testemunhos, sei lá, de missionário, de pastores e tal, que são muito legais, né? Mas, tipo assim, cara, a última coisa que eu queria ser no mundo era pastor, eu detestava essa ideia, mas Deus me arrastou. E aí você fica pensando, mano, como é que Deus fez isso, cara? Qual foi a situação que isso aconteceu, tá ligado? Então a gente ouvia muito isso e a gente tem a dificuldade de lidar com a vontade de Deus nesse sentido, porque a gente fica pensando, pô, será que Deus vai mostrar de uma maneira sobrenatural esse negócio? Será que de fato Deus vai se revelar? Pô, vou me ajoelhar no meio da chuva lá, levantar as mãos pro céu e Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai, sei lá, né? Então, a gente fica muito preso nesse ponto. E eu ia pregar sobre amor, mas daí na hora de abrir o arquivo no iPad, o arquivo travou. Verdade. Então é pra eu falar sobre justiça agora. Vou Então, falar eu já sobre a preguei umas justiça. 20 vezes sobre isso, tá ligado? Tava fresquinho na mente. Não tem a hipótese de você ter salvo o arquivo corrompido, não, né? Deus que travou Exato. o arquivo da pregação do amor. Exato. Então a gente fica pensando muito nessa questão, né? Desse Deus, que nem o Marcelão falou, gênio da lâmpada, que vai fazer negócios assim extraordinários o tempo todo para falar assim, ó, você precisa ir por aqui, você precisa ir por aqui. E a gente se esquece muito desse aspecto de que Deus ele já nos deu muitas instruções, já nos declarou e revelou a vontade dele através da palavra em vários assuntos da vida, né? Que nos direcionam, que nos ajudam, nos norteiam a tomar uma decisão mais sábia. Então esse ponto é muito legal. E esperar que Deus revele, né, como o gênio da lâmpada, faz com que o cara fique confuso, né? O cara vai estar sempre indeciso, vai estar desapontado, né? Pô, Deus não mostrou, e não é isso que Deus tem pra gente. O gênio na lâmpada é aquele que assim, né? Como é que Deus vai fazer para satisfazer o meu desejo? Né? Eu quero saber como ele vai satisfazer o meu desejo. Aí quando a gente vai para aquele lado mais místico, né? Você começa a procurar algo místico na sua história para fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, tipo assim, peraí, eu tava indo, daí do nada eu esqueci a minha carteira. Bom, se eu esqueci minha carteira, Deus tem alguma coisa aí. Será que era pra eu sair de casa hoje? Nossa, o cara pira, velho. Aí eu saí de casa, fui pra igreja, a irmã da porta me deu bom dia e falou assim, olha, Deus vai falar com você hoje. Eu falei, opa, se Deus vai falar comigo, não tem hipótese de que Deus vai falar com todo mundo, porque vai todo mundo ler a Bíblia na igreja, né? Mas daí, talvez uma repetição de eventos. 3 pessoas disseram oi, tudo bem. Alguma coisa tem a ver com esse oi, tudo bem. Ou seja, a gente começa a correr atrás dessas coisas místicas que acontecem para definir a vontade de Deus. Eu lembrei de um exemplo tosco agora, inventei na verdade, né? Imagina o cara tá passando por um perrengue, né, com uma mina, e ele passou pra falar com você, e aí depois você falou com ele, cara, por que você não me ligou, né, depois que ele já fez a besteira? Pô, eu fui te ligar e acabou a bateria, né? E aí eu entendi que não era pra eu falar com você, e aí eu saí na rua e eu encontrei a fulana, né? E aquilo mexeu com o meu coração, entendi que Deus tinha colocado ela lá, e aí eu acabei pisando na bola. Então o cara começa a usar essas desculpas para realmente fazer aquilo que que é a vontade dele, né? Sim, e cara, pensando no negócio aqui, tem um texto muito bonito de Romanos, né, que fala assim, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, seus caminhos são inescrutáveis, quem conheceu a mente do Senhor para ele ser conselheiro e tal. E esse texto, ele é muito legal, acho que ele ajuda a gente a entender até um pouquinho melhor a vontade de Deus nesse aspecto, porque às vezes as pessoas vão olhar para esse texto e falam assim, cara, a vontade de Deus é um negócio que a gente não entende e tal, e que ele vai revelar na hora que tiver que ser. Só que quando a gente olha para esse texto aqui, ele está num contexto muito interessante, que ele está falando, olha, Deus ele fez todas as ações dele na história com um propósito estabelecido. E o nosso questionamento, ele não é um questionamento que seja válido ao ponto da gente, pô, você está sendo alguém que legitimamente tem condições de questionar o que Deus fez ou deixou de fazer na história da salvação e redenção da humanidade.
Então, é interessante a gente parar a pensar, porque esse texto está falando o seguinte: a gente precisa se colocar debaixo dessa vontade e desse conhecimento de Deus, que ninguém pode chegar perto, que ninguém consegue chegar no mesmo padrão, né? Até Romanos 3:23, né? Todos os pecados estão distantes desse padrão da glória de Deus, ou seja, a gente não consegue se aproximar nesse aspecto. Então, a ideia clara de que a gente, de fato, tem que se colocar debaixo dessa vontade de Deus, né? Reconhecendo que Ele é soberano sobre tudo, mas também entendendo que Ele não nos deixou ao léu, no sentido de que Ele não deixou nenhuma instrução para a gente. E aí entra um ponto que o Tiago falou logo no início, que falou assim, cara, será que no momento de decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que ser mais íntimo de Deus para saber o que Deus tem para falar para mim? Em certo aspecto, sim, mas não é só nos momentos de decisão, né? Que você tem uma decisão, que faculdade vou fazer? Peraí que eu vou fazer jejum de uma semana, jejum de Daniel, que falam hoje, né? Jejum de Daniel, vou só comer verduras e legumes, né? Então, assim, tem a ver com a intimidade. Quando eu me olho no espelho, eu também acho que eu preciso fazer um jejum de Daniel. Mas assim, existe essa questão da intimidade, ela é muito importante, mas essa intimidade ela não deve ser pautada pelas decisões que eu tenho que tomar. Ela deve ser pautada pela posição que eu tenho diante desse Deus que é soberano sobre toda a história, que tem um propósito bem estabelecido para o fim dela, nesse sentido, e ao mesmo tempo um propósito todo soberano e bom para guiar nossos passos. Então, eu lembro de 2 textos em especial que me ajudam a pensar nisso, mas um deles está em Salmo 25, versículo 12 e versículo 14. Versículo 12 diz, aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir. E o versículo 14, ele diz, a intimidade do Senhor, a vontade do Senhor é para aqueles que o temem, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, a ideia clara, quando a gente olha para esses 2 textos, é que aquele que se coloca, de fato, em intimidade e debaixo dessa asa do Senhor, desse cuidado do Senhor, ele é instruído com toda certeza nas decisões que ele vai tomar e na caminhada de vida que ele tem. Agora, como são essas instruções, eu acho que a gente vai batendo um papo aqui de maneira bem mais específica também. E só pegando um gancho, né? Você falou de Eclesiastes, né? Que você falou? Romanos 11 e Salmo 25. Não, eu lembrei de Eclesiastes, né? Do temor ao Senhor. Sim. E assim, cara, é muito, muito, muito... a gente aplica demais para os dias de hoje, é relevante demais, né? Salomão também, ele buscou todas as coisas que as pessoas tentam buscar, tentam saber qual é a vontade de Deus para conseguir essas coisas, e no final de Eclesiastes ele deixa muito claro, né, que buscar o Senhor, temer ao Senhor. É interessante como o foco está nas coisas erradas, né? Quando a gente pensa nessas coisas que Deus revelou, né? Tanto quando o Marcelão disse sobre Deus vai cumprir aquilo que é estabelecido por ele já, né? E ele revela coisas que não tem tanto a ver com o indivíduo do RG, né? O indivíduo específico, mas como o indivíduo como um todo, né? A gente pode olhar, por exemplo, na Bíblia. Vou só citar, não vou entrar em cada um, para a gente entender essa questão da vontade de Deus no sentido de que qual é a vontade de Deus para a minha vida? Antes de você se tanto preocupar com as vontades de Deus para a sua vida específicas, né? Qual curso, casamento, decisão de empresa, decisão de ministério na igreja, Deus revelou várias vontades que a gente joga elas fora. Porque a gente quer viver as outras, não quer viver as que ele já disse que era para viver. Eu vou citar aqui, meu irmão, ele escreveu um artigozinho naquele site Conexão Conselho Bíblico, né? Bem legal, e eu vou só linkar aqui algumas coisas que ele linkou. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade. Qual a vontade de Deus para minha vida? Que você seja santo, irmão. Tá com dificuldade de decidir sobre alguma coisa? Decida como isso pode produzir santidade em minha vida. A vontade de Deus é que você seja santo. Quer saber qual é a vontade de Deus? Eu já sei. Eu digo qual é a vontade de Deus para você. Seja santo. Ele vai dizer, por exemplo,
que alegre-se sempre, né? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que outra vontade que Deus tem para mim? E aí que é a treta, né, que a gente tá falando, porque a gente quer conforto, prazer, né, a gente quer vida fácil. E para ser santo, mano, para ser mais parecido com Jesus, a gente vai passar por perrengue, velho. Não tem jeito, é impossível conciliar essas duas coisas, né? Alegrem-se sempre e orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. E a gente tá bravo, brigando com o mundo, triste porque não descobriu qual é a vontade de Deus, enquanto Deus já tá dizendo que a vontade dele é que você seja alegre, ore e dê graça em todas as circunstâncias. Tem desejo de Deus, né? O qual tem o desejo de que todos sejam salvos. Deus deseja, é a vontade dele que as pessoas sejam salvas, né? Ainda que a gente possa discutir bastante o que significa o todos e a gente brincar de outra área da teologia, mas Deus tem um desejo que pessoas sejam salvas, que pessoas conheçam ele. Então, sim, a Bíblia, último texto, 1 Pedro 2,15, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Cara, a Bíblia está recheada de vontade de Deus para nós. Ela está recheada de princípios, né? O Marcelão falou, né? A Bíblia está recheada de princípios que mostram a vontade de Deus pra gente. Por que a gente foca tanto no gênio na lâmpada, nas coisas místicas para descobrir as especificidades da vontade de Deus, né? E são princípios que norteiam diversas esferas de decisões. Diversas esferas. Então, o primeiro texto que você leu de 1 Tessalonicenses 4:3, por exemplo, que se abstenham da imoralidade sexual, cara, ele se aplica a tantos aspectos da vida, né? E se a gente fosse parar para pensar, por exemplo, numa decisão de namoro, né? De um jovem, por exemplo, pô, essa menina, eu devo namorar essa menina ou não? Devo continuar com ela ou não? Cara, como é que tá a pureza de vocês dois nesse aspecto? Então, aqui já está sendo direcionado qual é a decisão de Deus com relação a esse namoro nesse sentido, né? Tem que tratar o coração de vocês em primeiro lugar, porque o relacionamento não está ajudando em nada nisso, ele está só atrapalhando. Ou então aquele homem casado, ou mulher casada que está no relacionamento, mas está sentindo atração por outra pessoa, e aí fica pensando, Deus, qual é a tua vontade? Termino meu casamento, vou com essa pessoa, tá? Cara, a vontade de Deus é que você abandone o adultério, entendeu? Então, são decisões que vão direcionando, né? São, na verdade, vontades expressas de Deus que vão direcionando várias esferas da nossa vida nesse sentido. E a gente precisa pensar nisso, né? Elas norteiam as decisões que a gente tem. Então, cara, vale pensar. E esse texto, por exemplo, do Pedro, né, Vercelino, ele colocou ali onde as palavrinhas vontade aparecem, né? Mas, pô, vamos parar de pensar, por exemplo, em 1 João capítulo 5, versículo 3. Aquele que ama o Senhor obedece seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pô, os mandamentos de Deus... Todos os imperativos que existem na Bíblia. Todo imperativo é uma vontade de Deus para nós. Exatamente. Então, a Bíblia é cheia desses imperativos, desses direcionamentos para a nossa vida, que a gente fala, pô, peraí, qual é a vontade de Deus? Mas, pô, tem tantas? Qual que você quer saber primeiro, né? Ou qual delas interfere na decisão que você está pensando em tomar na tua vida, né? Qual delas interfere? Pô, eu não sei se eu conto esse segredo pro meu pastor, pra minha esposa, pro meu amigo que é algo que está prejudicando. Pô, tá lá, não mintais uns aos outros, não mintam uns aos outros, cara, mas falem somente a verdade. A decisão tá pronta, né? A decisão tá pronta. Então, assim, esse ponto que eu acho interessante da gente é que várias coisas estão expressas e elas norteiam várias outras decisões que a gente tem que tomar que estão debaixo desse guarda-chuva aí. E de forma mais resumida, né, até de certa forma abrangente, busque o reino de Deus em primeiro lugar. É uma matemática que é simples e sempre funcionou, né? Busque o reino de Deus, né? Aí você faz a pergunta, o que eu vou fazer? Eu estou amando ao Senhor e ao próximo, que ele resume todos os mandamentos, né, em um só, né? E essa pergunta vai nos colocar no centro da vontade de Deus. Marcelão,
a gente pode confiar no irmãozinho, na irmãzinha que traz a revelação pra gente na igreja? Essa eu vou passar pro Juninho. Se for se já for revelada na palavra, amém, irmão. Deixa eu mudar a pergunta então, antes do Juninho responder, eu vou fazer outra pra você. Marcelão, você já recebeu uma revelação na sua vida? Já, cara. Aconteceu ou não? Então, e aconteceu, cara. Olha que doideira. Mas eu vim numa igreja eu me converti numa igreja neopentecostal, depois fui para uma igreja menor que estava quase rachando, né? Metade da galera cria nos dons, né? Era mais carismática, e outra metade não queria saber disso, e houve um racha mesmo. E eu lembro que, eu tava naquele primeiro amor, querendo servir, eu tinha convicção de que o que eu mais queria na vida era conhecer mais de Deus e poder pregar o evangelho, né? E eu lembro que nas orações a galera falava em língua, e algumas vezes, né, não foi um episódio, pessoas diferentes paravam e o Senhor tá falando para mim que você é um ungido do Senhor. Uns são e outros não, né? E aí, falava assim, eu vejo, né, que você vai estar no ministério e tal, e, eu recebi aquilo com fé, porque eu queria, né, falei, eu quero servir e tal, mas, cara, isso aí definiu alguma coisa? Não, né? A palavra de Deus, ela dá os critérios pelos quais alguém entra, né, para o ministério. Então, eu não preciso disso, né? É algo que a pessoa joga. E quantas pessoas que já receberam uma revelação desse tipo e que não estão no ministério ou de outras coisas, né? Então, não é isso que deve nortear se é ou não a vontade de Deus. Mas, e aí? Deus, ele pode falar? Resposta dessa forma? Resposta teológica agora, hein? Tratado teológico agora. Vou dar um exemplo aqui. Antes de chegar nos próximos começou o exemplo, cara, a Bíblia, sai fora. Não, mas é sério, vou dar um exemplo aqui. Minha esposa, ela foi para um projeto missionário que eu acho que aqui todos nós participamos já, que chama Juvec, lá no Nordeste. Muito legal. E aí você não foi, né, Thiago? Perdeu, cara, muito legal. Mas assim, a gente tava lá, a gente não, né, ela, e aí que a gente foi em épocas diferentes. E aí uma mulher chegou pra ela e falou assim, olha, Karen, Deus tá falando comigo que você e esse menino aí vão casar, são um do outro. Mano, engraçado, porque aqui tem gente que conhece aqui, é o Fúvio, tá ligado? É o Fúvio, chegou e falou isso. E aí a Karen olhou assim e tal, falou, olha, irmã, eu agradeço, assim, a revelação, mas se essa é a vontade de Deus, ele vai revelar pra mim também, tá bom? E aí ficou nesse assunto, assim, e, mano, graças a Deus, essa não era a vontade de Deus, porque senão eu não estaria casado com ela, a gente não teria 3 filhos lindos hoje. E o Fulvio não estaria casado com a esposa que ele tem e com os filhos que ele tem também hoje. Então, assim, essas revelações, assim, acontecem aos montes. Como que Deus fala, né? A gente tem também claramente em Hebreus 1 e 2, né, capítulo 1, versículos 1 e 2, que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus, ele fala hoje por meio do Filho, né, através do Espírito, dirigindo a gente por meio da palavra. E nesse aspecto é muito legal, porque aí, em continuidade até a esse argumento que a gente está conversando aqui, a gente está montando aqui, cara, a revelação, ela não vai ser desse jeito. Pode acontecer, a gente não está limitando, falando que não vai acontecer de maneira nenhuma. Pode acontecer, Deus pode fazer do jeito que ele quiser. Tem um testemunho lá do Rodolfo Abrantes, por exemplo, que é mais ou menos assim, é bem legal, essas coisas acontecem. Mas assim, se a gente for parar para pensar de maneira muito mais simples, como Deus quer falar, Deus usa pessoas. Eu vou dar um exemplo pessoal, depois vou usar um texto bíblico para dar base para isso aí. No aniversário da igreja, veio um irmão cantar aqui na igreja, ele é ministro de louvor hoje, lá numa igreja lá. E certo dia ele veio cantar na igreja, antigamente e tal, e aí
tava dando tudo errado no culto, que era começando de live, a gente não sabia mexer muito bem no negócio, tava dando tudo errado naquele dia. E aí, enquanto não tava dando certo, eu e ele, a gente tava conversando. E aí, pô, eu conhecia o cara, eu sabia dos talentos e dons que ele tinha, sabia que ele já tinha ouvido uma vez o chamado de Deus no ministério, mas ele não tinha conseguido levar pra frente e tal. Eu falei, cara, quando que você vai pro ministério? E aí a gente começou a conversar sobre isso. E ele falou, pô, se eu te contar a história, sabe, Deus falou muito comigo muitas vezes, tal, eu acho que fui passando para ficar, cara, e agora? Vamos pro ministério, né? E a gente começou a conversar sobre isso, e Deus foi direcionando, cara, dali para frente, nos 3 meses seguintes, a gente foi se encontrando em tipo conversa online e tal, e aí hoje ele tá no ministério. Ele foi pro ministério. Esse é o maluco do louvor lá? É o Edson, cara. É o Que Edson. legal. Então, assim, Deus direcionou. E Deus usa pessoas para isso, mas Deus usa pessoas através de situações muitas vezes concretas, né? Então, se a gente pega Colossenses capítulo 3, aconselhai-vos uns aos outros, sejam cheios da palavra e tudo mais, a gente vai ver que essas nossas conversas, que são para a glória de Deus, muitas vezes serão utilizadas pelo Senhor para direcionar decisões de outras pessoas. E isso é a palavra guiando. A Bíblia deixa claro, né, que para entender a vontade de Deus a gente precisa de bons conselheiros, né? Provérbios deixa muito Provérbios, claro. Né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então é muito legal a gente parar para pensar nisso. Então, assim, Deus ele usa pessoas, não significa que Deus ele vai falar assim, vai dar um sonho para uma pessoa, para essa pessoa vir aqui e falar o que Deus está falando para ele, né? Não é isso. Mas é sim as instruções bíblicas, né? Os conselhos bíblicos. E não significa também que Deus tenha tantas vontades específicas assim sobre nós. A quantidade, né, se a gente pudesse medir a quantidade de vontades específicas que existem sobre a nossa vida e a quantidade de vontade revelada que existe de Deus sobre a nossa vida, deveria fazer com que a gente buscasse cada vez mais as vontades reveladas ao invés das vontades específicas, ainda que elas existam, né? Uma decisão de ministério, uma decisão de casamento, né, pautada por princípios bíblicos, são vontades específicas, mas imagine tantas outras coisas que nós temos que decidir no nosso dia a dia, que já são reveladas e que não são passíveis dessa revelação. Cara, eu tenho falado com muitos jovens na igreja, né? Exatamente, o cara quer a resposta de uma vontade específica que o Senhor não vai dar, mas o Senhor já deu outras respostas para outras coisas que eles têm que fazer e por falta de conhecimento da Escritura eles não estão cumprindo. Por exemplo, o camarada está querendo saber com quem vai casar, onde vai trabalhar, enfim, coisas que Deus não necessariamente vai revelar. Não tem que esperar que Deus, né, abra o céu e fale, ó, é aquela mina. Mas, cara, o cara tá atrás dessas coisas e aí a gente vê lá em 1 Timóteo 5,8 que aquele que não cuida da própria casa, né, é pior que o descrente. Meu, o jovem não arruma a cama, não move uma palha, não ajuda em nada, só põe mais um peso para os pais, né? E aí você fala assim, cara, a vontade de Deus é simples, tá aí, né? Sim, e essas coisas, cara, direcionariam as decisões dele em vários outros aspectos, né? A gente tá falando muito da questão de namorada, mas, por exemplo, a própria questão da namorada em si, né? O cara decidir por não namorar uma mina, porque ou namorar um garoto, porque o relacionamento deles vai ser muito conturbado, ou é imoral, vai decidir por isso, porque essa é a vontade de Deus, sair desse relacionamento, porque essa é a vontade de Deus, que Deus não quer a imoralidade, por aí vai estar aproximando ele de uma mulher que seja de acordo com a vontade de Deus, ou de um homem que seja de vontade de Deus, né? Porque ele está abandonando uma atitude pecaminosa pela vontade de Deus, e isso indiretamente está direcionando para uma decisão mais sábia com relação ao relacionamento que ele vai ter mais para frente. E isso em várias outras áreas da vida. Então, assim, por isso que é legal, né, a gente pensar em 1 João 5,3, né, os seus mandamentos não são penosos. Na verdade, eles trazem liberdade. Romanos 12,2, por exemplo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não existe aquele negócio que, assim, eu não queria fazer isso, mas Deus me carregou. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não tinha nem que estar resistindo a esse negócio, né? Você tinha que, de fato, se dobrando de joelhos e pensando, Deus, como eu posso tomar essa decisão de maneira mais agradável a ti,
né? Então, são coisas muito, muito interessantes que a gente pensa, pô, a Bíblia está expressamente trazendo todas as respostas e a gente está deixando de lado aquilo que Deus deixou para buscar coisas que nosso coração quer. Essa é a realidade. Talvez de nós três eu seja quem tem uma tendência a ser mais duro, né, com relação às possibilidades de vontade de Deus. Mas uma coisa que vai muito na direção do que vocês estão falando é, por exemplo, esse ministro de louvor que o Júnior conversou, né? Se você olhar biblicamente, viver para a glória de Deus, fazer o ministério do Senhor Jesus, ainda é uma vontade destinada a todos. A maneira específica como nós vamos fazer isso, entendeu? Talvez ele pudesse, a partir da conversa com o Juninho, ter entendido que ele tinha que fazer mais do que ele estava fazendo em relação ao ministério e à glória de Deus. E talvez fazer mais significa se dedicar de tempo integral. Mas talvez fazer mais não significava dentro da organização de vida familiar dele. Então, entende? Ainda estava pautada essa decisão numa verdade bíblica universal. Não, e é isso. O camarada muitas vezes quer super espiritualizar, né, a questão. E o fato é, arregaça a manga, né? Vai servir o Senhor de toda a sua alma, toda a sua força, todo o coração, né? Toda a sua mente. E, cara, é isso, né? A gente tem que servir onde a gente está, né? O que Deus nos deu. Se Deus nos deu, não nos deu porque a gente não precisa. E vamos que vamos, né? Para de ficar tentando achar essa vontade de Deus. Deus, ele já revelou. Arregaça as mangas e vai para cima. E só um parênteses aí, né? O Edson, eu usei teu exemplo aqui, te amo, viu, cara? Esse é um grande exemplo pra mim, de verdade. O Edson, mano, ele é um cara, a família dele muito dedicada à obra do Senhor, cara. O cara trabalha demais. Cara, o cara é extremamente dedicado, trabalha pra caramba e se sacrifica demais também no ministério, porque ele tá fazendo os dois agora, né? Ele pegou o ministério de louvor, assim, virou ministro de louvor de uma igreja e continua trabalhando. Então, um cara muito esforçado. E um baita exemplo, assim, pra gente seguir nesses aspectos, né? Mas olha só, fechando parênteses aqui, eu quero dar uma frisadinha em 2 pontos aqui que eu acho que a gente precisa pegar nesse sentido. Porque pra gente ouvir a palavra de Deus e de fato, querer saber a vontade de Deus, a gente precisa... não tem atalho, né? Um professor já dizia isso pra mim, não tem atalho pra você ter relacionamento com Deus. Ou você anda com Ele, ou você não vai ter um relacionamento com Ele. E isso pode ser mais inclusive, eu ia inclusive conduzir a gente para dizer como então descobrir a vontade de Deus. Então, taca a bola. Então vamos lá. Então só depende da sua intensidade, do quanto você busca ou não. E isso vai tornar o seu relacionamento com Deus mais profundo ou menos profundo nesse aspecto. E, cara, eu tenho um texto que sempre falou comigo no meu coração, que é de Mateus capítulo 14, versículo 23. Ainda bem que sempre falou com você no seu coração e não falou com você no coração do outro, né? Exato, né? Não veio através de sonho por outra pessoa, né? Mas assim, esse texto, cara, ele sempre falou comigo, porque Jesus está num momento muito conturbado ali do ministério dele, multiplicação de pães, discípulos, um monte de gente atrás, tal. E aí Jesus, ele despede todo mundo, fala para os discípulos fala para os discípulos dispensarem as multidões, fala para os discípulos pegarem o barco e ir para o outro lado, que ele vai depois. E Jesus, ele se retira para o monte sozinho. E aí o texto, ele fala assim: em caindo a tarde, lá estava ele só. E esse texto, ele é muito bonito, cara, porque ele mostra esse relacionamento entre pai e filho, Jesus se colocando diante do Senhor, e gastando esse tempo e fazendo força para ter esse tempo, no sentido assim, cara, despedindo todo mundo. E subiu a fim de orar, e caindo à tarde, lá estava ele só. Não existe atalho para a gente ter um relacionamento com Deus, não existe atalho para a gente saber a vontade de Deus, não existe atalho para a gente tomar uma decisão acertada na vontade de Deus. Cara, a gente precisa ter um relacionamento com Ele. E isso é indispensável. Gosto muito também de um texto, 2 Reis, capítulo 22, versículo 19, que Josias, ao encontrar a lei, Josias, ele chora, se humilha, rasga as vestes, se coloca diante de Deus, e Deus fala para ele: porque o seu coração se humilhou, eu te ouvi. E, cara, são textos que mostram um princípio muito legal para as nossas vidas.
a gente precisa buscar um relacionamento profundo com Jesus. Não tem jeito. E ele vai se revelar a nós, obviamente, através da palavra, porque onde mais a gente vai buscar Deus? Onde mais a gente vai buscar conhecer Deus? Certa vez perguntaram para o Tozer, né? O que é mais importante na vida cristã? Orar ou ler a Bíblia? Tozer respondeu, o que é mais importante para um passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Né? Então, a gente precisa desse relacionamento com Deus, e esse relacionamento que envolve oração, que envolve jejum, que envolve de fato esse relacionamento mais intenso e que envolve esse ouvir Deus através da palavra dele, nesse sentido. Deixa eu citar o Tozer também. Ele diz: o tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente determinará a nossa qualidade de vida. Exato. O tamanho da noção que nós temos de Deus necessariamente determinará. Ou seja, se eu conheço muito a Deus, vou ter uma boa qualidade de vida. Se eu conheço pouco a Deus, terei uma péssima qualidade de vida. E aí vem Efésios 5,17, né? E esse texto, é outro texto fenomenal, né? Que texto não é, né? Mas, Efésios 5,17, eu vou ler na íntegra aqui, porque eu acho importante. Tem uns textos que Deus não estava muito inspirado, outros que ele estava mais. Diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mano, esse texto, ele é sinistro. E ele vem logo em seguida do versículo, 16 ali, que diz assim, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E esse texto de remir o tempo, né, é como se você pudesse resgatar o tempo perdido distante do Senhor, longe da sua salvação e longe, de fato, do conhecimento dele. E, cara, isso aqui, compreender a vontade de Deus é isso, é viver como se você pudesse resgatar o tempo que você perdeu para conhecê-lo mais e viver a vontade dele nos vários aspectos da vida, que ele vai dar o exemplo em seguida. Maridos e mulheres, pais e filhos, servos e senhores e por aí vai. Então é muito legal. Esse foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida. Primeiro ano de seminário, lá no acampamento, lembra? Aí imagina as heresias, cara. Aí era aquele devocional do primeiro ano, né? Cada um no seu grupinho tinha que dar devocional em um dos dias da coisa. E esse foi o texto que eu dei, a primeira, tipo assim, eu encaro como tivesse sido a minha primeira pregação, né? Foi lá no acampamento. Mas, hein, sobre a vontade de Deus e como descobrir a vontade de Deus, esse reforço que o Júnior deu sobre buscar a intimidade, buscar o Senhor, né? Eu queria fazer uma negativa, né? Eu não sei porque eu curto textos bíblicos que têm negativas, sabe? Tipo, não só vai até o próximo, ele fala assim, não deixe de ir até o próximo. Eu gosto dessas negativas. E eu queria falar sobre duas coisas que não são, né, vontade de Deus, que nos ajudam a tirar. Bem rápido. Primeira delas, sentir que é da vontade de Deus não é vontade de Deus. É bem provável que seja a sua própria vontade. Lembrar que o coração do homem ele é corrupto e enganoso. Eu acho que é algo que eu queria lembrar a gente. Não se baseie naquilo que eu estou sentindo, eu estou achando. Por isso que é tão importante essa intimidade que o Júnior falou e essa comprovação bíblica do que você está querendo fazer sobre a vontade de Deus. Cuide com isso, porque é bem provável que você possa estar sendo enganado por você mesmo. Né? Você está se auto-boicotando, afinal, nós somos pecadores, então a gente se auto-boicota todo dia. Segunda coisa, não baseie a vontade de Deus em paz no coração. Bom, que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, não é um texto que está falando sobre a vontade de Deus. Ele não está falando sobre você se sentir em paz. Primeiro, não preciso nem explicar o que aquele texto está falando, é só você entender que era a paz de Cristo, não é a sua paz, não é a paz que você sente. Então não está falando sobre a paz do seu coração. Então não é isso que decide as coisas no seu coração. Porque Jonas, ele estava fazendo a coisa errada, dormindo tranquilamente no barco em paz. Não busque paz. Talvez fazer vontade de Deus vai ser duro, difícil, pesado, mas essa era a vontade de Deus. Obedecer a Deus é bom porque você está obedecendo a Ele, mas nem sempre é gostoso por causa do coração pecaminoso que nós temos. Então, estou em paz,
talvez essa paz seja mais um engano do seu coração e não necessariamente a vontade de Deus. Queria fazer essa podada assim no nosso... Porque é algo muito comum, né? Eu tenho que buscar mais a Deus, como o Júnior falou, e daí quando eu busco a Deus eu falo assim, agora eu tô achando que eu já sei o que eu tenho que fazer porque eu tô bem íntimo de Deus. Marcelão. Não, só queria complementar que dentro de tudo que vocês falaram, né, dos bons conselhos, né, da intimidade com Deus, da leitura da palavra, né, isso está dentro de algo que é muito importante, que nós não podemos esquecer, que é até o tema desse ano do podcast, né, a igreja. Então, você precisa estar engajado numa igreja bíblica, né, é ali que o Senhor vai usar para te capacitar, né? É por meio da pregação da verdade, da palavra, que você vai se santificar. Então, as pessoas costumam dizer que a segunda maior e mais importante decisão depois da conversão é o casamento. Eu quero te dizer que não é. É a igreja na qual você estará envolvido. Deus, ele te salvou para um corpo. Você é membro de um corpo. Fora desse corpo, você morre. Se você não estiver casado, você não morre. Quase, né? Então, alguns morrem. Mas a importância do engajamento numa igreja bíblica para entender a vontade de Deus. Eu queria propor, bem nisso que o Marcelão falou, eu queria propor um entendimento talvez que você não esteja acostumado, você que está ouvindo a gente, você não esteja acostumado de Romanos 12, que é o seguinte... Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, e que esse é o vosso culto racional, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aí o que a gente faz? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu queria sugerir que a construção desse versículo talvez esteja querendo dizer que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável é vontade de Deus. Não que exista uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável é vontade de Deus. E como que eu descubro tudo que é bom, perfeito e agradável como vontade de Deus? Eu apresento o meu corpo como sacrifício. Eu não me conformo com este mundo, com esta era presente, e eu mudo de pensamento, eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu me apresento como sacrifício vivo, quando eu não me conformo com o mundo em que eu estou, e quando eu vivo uma vida de arrependimento, qual é o resultado disso? Eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 1:9 e 1:28, versículos 9 e 28, fala, né, que a vontade de Deus é que nós conheçamos mais dele, né, e nos pareçamos mais com Jesus Cristo. E engloba tudo isso que você falou. Sabe uma coisa legal também, pensando nisso que vocês estão falando aí? É o seguinte, tem um texto muito legal que Paulo ele vai dizer, porque eu desejo conhecer a Cristo, o seu poder. E é muito legal a gente parar a pensar nisso, porque a gente está buscando a vontade de Deus, qual a vontade de Deus na minha vida, mas deixa eu perguntar um negocinho, a sua vontade tem sido a de conhecer profundamente a Jesus? A sua vontade tem sido de fato viver como Jesus? De você ter o mesmo pensamento de Jesus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo? Então, assim, eu acho que essas perguntas são muito legais para filtrar também qual é o nosso tipo de relacionamento ou interesse, né, na vontade de Deus. Às vezes a gente está interessado na vontade de Deus porque a gente quer se dar bem. Mas deixa eu perguntar uma coisinha. A tua vontade é a de viver a vontade de Deus na plenitude? E aí, mano, a vontade de Deus não é sobre mim. Sim. A vontade de Deus é sobre Ele. É pra glória dele, né? Eu não faço a vontade de Deus porque é melhor pra mim, embora seja. Sim. Mas eu faço a vontade de Deus porque olha o Deus que eu tenho, como eu não vou querer fazer a vontade dele.
E, cara, é impossível você experimentar a vontade de Deus e você não ser beneficiado por isso. Então, a vontade de Deus nos beneficia, mas tem que lembrar, cara, é pra glória dele, é isso que você tá falando aí. Então, se a gente fosse parar pra pensar nisso, por exemplo, pô, vamos parar pra pensar nos missionários em perseguição. Mano, o cara tá dando a vida dele lá, velho. Qual a vontade de Deus? Deus, será que você acha que ele tá perguntando a Deus se o senhor quer que eu morra? Não, senhor, eu tô me entregando pra você, Deus. Eu quero fazer a tua vontade em qualquer né? É uma morte pro eu, né? Exatamente, entendeu? Então, pô, às vezes a gente fica nesse cristianismo Nutella. Essa é a verdade. Deus, se eu puder morrer só pro meu eu e não precisar morrer fisicamente também aqui no campo missionário, já seria legal. Mas a gente fica preso nesse cristianismo Nutella, né, cara? Que é o tempo todo eu, a vontade, as decisões essas e essas. Pô, mas e aí? E a minha vida? Eu tô entregando mesmo? Eu tô falando assim, Deus, a minha vida é tua, faz o que o senhor quiser. Que nem sempre é assim, né? Eu acho que esse ponto pega na gente. E exemplos claros, né? Às vezes eu preciso terminar um relacionamento e eu não quero, porque eu gosto muito da pessoa, mas eu sei que tá indo contra a vontade de Deus. Pô, é sério que você quer fazer a vontade de Deus ou não? Né? O emprego que tá te exigindo que você, de alguma maneira, adultere ali o olerite, adultere ali o imposto, não sei das quantas, e você falou, pô Deus, mas se eu sair daqui, qual é a tua vontade? Mó 1.800 isso. Mil o quê? Olerite, mano. Olerite, mó negócio de 1.800. Não existe mais não isso aí, pô? Cara, olha, faz tempo que eu não recebo um olerite. Ih, você é missionário, cara. É informe de rendimento agora. Tá. É interessante, né? O crente Nutella. O crente fala, não, eu vou pra igreja, já fui batizado, eu leio a Bíblia, eu oro, eu não fumo, não bebo e não tenho tatuagem. Sim. O cara não tá disposto a pagar o preço de evangelizar o vizinho, né? Exatamente, cara. Cabuloso. Exatamente. É uma geração... Pô, qual é a vontade de Deus pra minha vida? Pô, você não faz nada na igreja. Você só vai pra igreja e senta no culto de domingo. Mano, como é que você quer saber a vontade de Deus sendo que você não faz nada que ele quer? É que eu não sei meu dom, Juninho. Eu tô esperando Deus É verdade. revelar, falar a vontade dele. Esse assunto de vontade de Deus só revela o quanto egocêntrico nós somos. É vontade de falar pra alguém que tá procurando a vontade de Deus. Fala assim, mano, você toca, né, velho? Você acha que isso é importante do jeito que você tá achando que você vai Deus dizer a que hora você tem que acordar amanhã? Entendeu? Olha o tamanho do mundo que tem que rodar. Embora você seja importante ao ponto de ele ter dado o filho dele pra morrer numa cruz no seu lugar. Mas a gente é muito egocêntrico. Qual é a vontade de Deus pra mim? E a vontade de Deus pro outro? A vontade de Deus pro teu bairro? E a vontade de Deus pra sociedade? E a vontade de Deus pra sua igreja? E a vontade de Deus pro seu ambiente de trabalho? É o que você falou, Thiago. O meio é o evangelho, né? O evangelho que vai transformar nossa vida, nos libertar de nós mesmos e fazer com que eu olhe para fora, né? Tenho o desejo de fazer a vontade de Deus, andar no caminho dele. Eu acho que se a gente começar a ler a Bíblia, se o povo começar a ler a Bíblia, a gente vai começar a entender mais da vontade de Deus, porque muito já tá ali, né? E não tô falando, e eu quero dar uma ênfase aqui, desculpa aí, Thiago, mas eu quero dar uma ênfase. Não significa que Deus não possa usar meios extraordinários, tá? Eu creio que Deus pode usar meios extraordinários. Eu só acho que não é o meio comum que ele faz isso. O meio comum é a palavra que já foi revelada. O meio comum são os conselhos baseados na palavra que os irmãos da própria igreja, da comunidade que busca o Senhor, vai dar um para o outro. Eu acho que Deus ele pode usar meios extraordinários, pode, mas o meio comum e a maneira que a gente pode descobrir isso de maneira muito mais simples é através daquilo que ele já nos revelou e da maneira que ele usa pessoas através da Bíblia, não através de somente sonhos, visões. Na verdade, isso eu acho que é o último caso, se acontecer, mas é de fato buscando o Senhor aí naquilo que ele já nos deixou claro para fazer, né? Se fosse para Deus ficar falando num monte de foguinho de coração e sentimentos por aí, não teria morrido tanta gente para preservar a palavra de Deus que a gente tem hoje, né? Seria muito mais fácil, deixa quieto esse negócio, pra quem leu, quem leu, quem não leu não precisa mais, eu vou continuar falando mesmo, no ouvido, no pescocinho, no chamego e ficar tranquilo que eu não, né? Muita gente morreu, muita gente sofreu por causa dessa
dessa palavra que a gente tem à nossa disposição para a gente ser tão irresponsável com a leitura, com o cuidado e com a dedicação nela, né? É isso? Valeu, galera. É isso aí. Muito bom estar com vocês. Júnior, Marcelão, obrigado mesmo. Mais um Pastores de Chinelo. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Depois disso, tudo que a gente falou, faça o que você quiser.